E aí galera, beleza? Mais um vídeo aí para te ajudar aí a ser um bom aluno aí, estudioso das escrituras aí, né? Você que está iniciando. Então eu criei esse passo a passo aí para facilitar a sua vida, né? Na hora de você fazer seu estudo bíblico aí, são 10 passos aí para você ter esse método aí, né? Para você realizar esse estudo aí, né? Então estou mandando como PDF para você, mas também estou fazendo esse videozinho, vai ficar disponível também na internet. Se você está vendo esse vídeo aí e está querendo aprender mais sobre esse método, você pode me procurar, vou deixar meus contatos aí. Então vamos lá, eu criei esse estudo aqui para o pessoal do Inculcano, que são pré-adolescentes e adolescentes da Igreja Peniel, em Resende, e, opa, e eu criei esse passo a passo, porque eu já dei um estudo, só que para não ficar na teoria, quando eles forem colocar em prática, ter mais facilidade. Então é o seguinte, vou ser bem breve aqui, porque tá tudo detalhado aí, depois você lê em casa, tranquilo, sossegado. Primeiro, você vai pegar uma versão confortável. Eu dou sugestões aí de versões, né, para iniciantes, e depois... tá difícil aqui. Não, não é isso que eu queria. Ai, desculpa, gente. Aqui. Aí você vai escolher uma dessas 3 versões aí, beleza? Você vai ter seu material de estudo. Eu desafio você a ter seu caderno de anotação, seu estojo, seu material de estudo, né? Então esse é o primeiro passo. Escolhe sua Bíblia e pega seu material de estudo bíblico aí, né? E depois você vai escolher o gênero literário, né? Eu indico narrativa porque consiste na maior parte aí, né, nos livros bíblicos aí. Então eu escolho narrativa. Aí eu dei uns exemplos aí de 1º e 2º Samuel, os evangelhos, mas tem vários livros aí na Bíblia aí de narrativa. Você escolheu qual literatura você vai fazer, você vai escolher agora qual parte desse livro você vai estudar ou se vai ser o livro inteiro. Aí eu escrevi assim, ó. Desculpa, gente. Eu escrevi o seguinte: você vai escolher um capítulo ou um parágrafo. Se você escolher o livro inteiro, beleza, você sabe que você tem que começar pelo capítulo 1. Se você quer ler, não, quero estudar só esse capítulo aqui. Beleza, você tem que lembrar que existe o antes e o depois. Então você precisa considerar. Na hora da leitura, você tem que pegar o antes e o depois para você não ficar deixando faltar informação aí no seu estudo. Tá? Você vai se concentrar só no seu capítulo, mas você tem que ver o antes e o depois. A mesma coisa com o parágrafo. Se você escolher um parágrafo, na hora de ler você tem que ler o antes e o depois. Depois você se concentra só no seu parágrafo, tá bom? Mas você tem que considerar as 2 informações, não pode passar batido. Aqui. Agora, passo 4. Você vai realizar uma leitura ampla, que é exatamente o que eu estava falando. Depois que você pegou sua Bíblia, pegou seu material, você escolheu qual literatura você vai estudar, você escolheu o capítulo ou parágrafo ou o livro todo, você vai fazer a leitura ampla. O que é isso? É você ler várias vezes, o máximo que você conseguir. Você lê, né, o seu texto que você vai estudar. E aí, você lendo na sua Bíblia várias vezes, você pega a Bíblia do seu pai ou da sua mãe, que a versão é diferente, e lê também. Se você tiver outras versões, você lê. Né? Na internet, você tem várias versões. Você pode dar uma lidinha ali para você notar algumas diferenças ali com o termo, quer dizer a mesma coisa, mas alguma palavra diferente, né? Só leitura. Nesse momento é só leitura. Depois que você leu incansavelmente várias vezes, vem para o 5º passo, que é a hora que você vai usar os lápis de cores, né? Eu aconselho a começar com 3 cores. Depois a gente vai aumentando aí, se você tiver interesse de se aprofundar mais. Mas primeiro você vai pegar o azul, vermelho e o roxo. Como é que funciona? Na leitura, você vai passar batido por informações que você às vezes não vai perceber. Então, quando você for fazer essa divisão, essa identificação, você vai dar ênfase a detalhes. Então, o azul é para os personagens, como eu falei na nossa aula, né?
Tem aí mais detalhes aí, né, do que eu preciso pintar: o azul, o vermelho e o roxo, né? Aí eu coloquei uma observação: se você não quiser colorir sua Bíblia, use um caderno de anotação para fazer essa separação. Você pode colocar lá do seu jeito sua tabelinha lá, separando aí personagens, lugares, palavras desconhecidas e tal. Você vai fazendo isso. Ou eu aconselho, se você não quiser pintar sua Bíblia, a imprimir no papel e pintar no papel, deixar tudo separadinho lá, fazer suas anotações, seus rabiscos lá. Enfim, essa é o passo 5 aí para você se empenhar nele. Você deve se dedicar aí, é uma das partes divertidas aí para você estudar a palavra. Agora aqui o passo 6, né? Aqui vai complicando um pouquinho, mas nada assim, um bicho de 7 cabeças, né? Você vai conseguir. É porque você precisa de prática, né, para facilitar, né? No começo vai ser um pouco difícil, mas você vai fazendo e vai tendo mais facilidade. É fazer as perguntas observadoras. Por quê? Quando você pintou, fica bem mais fácil fazer essa parte aqui. Você vai usar essas chaves interrogativas. O que são elas, vai? É quem, o que, onde, como, quando, porquê e para quê. Depois que você coloriu, você vai forçar para perguntar para o texto essas coisas. Quem é fulano de tal? O que ele estava fazendo? Aonde ele estava? E como ele fez isso? Quando foi? Né? E aí você vai, o máximo, não vai dar para você usar todas, né, chaves aqui, né, todas essas palavras, mas tenta fazer o máximo que você conseguir. Eu deixei um exemplo aqui de Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 3, e aí você pode consultar aí para ver como que funciona isso na prática. O passo 7, meditação para interpretação. Você tem muito conteúdo agora. Você praticamente já está entendendo o texto aí, o que ele está dizendo, e você já pressupõe assim o que Deus está querendo te falar, né? Com essa história que você está estudando. O meu conselho é que você medite nisso. Medite, pense aonde você for, indo para o colégio, indo para a igreja, indo para a casa dos seus primos, vai pensando, e aí você conversa com as pessoas sobre esse texto que você está estudando. Conversa com teu pai, com tua mãe, com seus irmãos, com seus primos, com seus parentes, com seus colegas, para que isso vá entrando em sua cabeça e você vai entendendo realmente com clareza o que o texto está dizendo, né? Esse é o desafio. E aí o próximo desafio aí... Nossa, meu vizinho começou a cortar grama agora. Mas a gente está acabando. Olha só, o próximo passo é um desafio, né? Você não tem o costume de fazer isso, não é uma coisa natural, mas você vai gostar depois que você fizer a primeira vez. É maneiro fazer isso. Você vai pegar as informações do seu texto e vai colocar em um enredo, como se fosse fazer uma peça de teatro. E aí, como que funciona essa peça de teatro? Você vai colocar o título, o enredo, os cenários, os personagens. Eu dei o exemplo, né, incansável aí de José, porque é fácil usar a historinha dele para pensar nos dias de hoje. Como seria esse assédio aí, né, nos dias de hoje, em cima de um homem de Deus? Será que esse cenário se passaria num colégio? Será que esse cenário se passaria num shopping? E como seria, né, essa luta, igual José teve aí, de dizer não para a esposa de Potifar, né, e sair correndo? Como que isso aconteceria nos dias de hoje? Então você vai ter esse desafio, você vai pegar seu texto e vai tentar imaginar como isso se daria nos dias de hoje, né? Como isso funcionaria. E aí eu dou uma série de orientações aqui, depois você lê com calma, entendeu? Para te ajudar a fazer isso. Você pode só imaginar, você pode escrever, mas se você quiser juntar uma turminha e tentar ensaiar aí essa peça aí, vai ser muito divertido. Ou então você grava um vídeo no YouTube, fala para o seu professor de escola bíblica para deixar fazer um dia na sala de aula isso, entendeu? Isso aí se chama VIB, é do pessoal da AME, né?
que eu aprendi no Pacificadores. Então esse método daí é excelente para você trazer o texto para a sua realidade, para o seu contexto, para aquilo que você vive, né? E já caminhando para o final aí, o passo 10, você vai fazer essas perguntas aplicativas. Isso vai te ajudar a olhar para a sua vida e não para os outros, né? A tendência é, às vezes, você lê, nossa, isso daqui, essa palavra aqui é para o fulano de tal, ele precisa ouvir isso, né? Não, olha para a sua vida, o que tem que ser preenchido, o que tem que ser feito. Então, essas perguntas aplicativas aqui vai te ajudar, entendeu? Opa, errei aqui, deixa eu passar aqui. Então, essas perguntas aplicativas vai te ajudar. Eita. Aí. Então, olha só. Fez essas perguntas aplicativas, agora é o último passo, a oração de conclusão. É lógico que você vai orar o tempo inteiro, quando você parar para estudar. Quando você ter o seu momento ali, você vai ler o texto, né? Mas, no final, quando você acabar, você tem que identificar no texto algumas coisas para a tua vida e você orar em cima disso. E aí tem esses símbolos aqui que vai te ajudar a fazer essas orações. Por exemplo, a adição. O que você tem que acrescentar na sua vida? O que você leu no texto que você sente falta, que você precisa crescer, que você precisa amadurecer nessa área? A subtração. O que você tem feito que você tem que arrancar fora, que desagrada a Deus, que está impedindo você de viver uma vida em santidade. E você olhou no texto, você falou, puxa vida, eu sou igual esse cara, né? Tem que mudar isso. Então, peça para Deus te ajudar a arrancar isso, a tirar fora, a mudar de vida. E o que você leu ali, que você precisa multiplicar, no sentido de dividir, na verdade. Dividir com as informações com outras pessoas, né? O que você aprendeu que você precisa compartilhar aí com essas pessoas aí. Aí eu caminho para o final, né? Esse é o final. Opa, vamos ver. Ué, tá faltando um texto, tá faltando. Ai, meu pai, ajuda nós. Vamos ver aqui se a gente consegue ir pro final aqui no PDF. Agora eu acho que vai. Aê! Uhul! Tecnologia, gente, tô aprendendo. Então eu deixo minhas orientações finais, né? Eu gostaria de estar lendo essas orientações finais para você entender o que eu escrevi aqui. Tendo em vista a grande variação nos métodos apresentados acima, desafio cada aluno a fazer uma adaptação dentro da rotina que vive, né? Então, não é engessado, você vai precisar se organizar para fazer seu estudo bíblico. Então, você pode estudar todo dia, você pode estudar umas 3 vezes por semana, você pode estudar do jeito que você achar melhor. Entendeu? Então, o importante é você fazer essa adaptação, você encaixar do jeito que você acha que deve, né? Lembrando aqui, ó, o estudo bíblico, um estudo pode durar horas, semanas e meses. Não se faz um único dia. Não dá para fazer num dia só. Você requer dedicação, um esforço e sacrifício diário. Então tem que ser algo assim, cara, que você vai ter que arregaçar a manga. Vai ter que dar valor para isso, né? E aí, para te ajudar a dar esse valor, eu fiz uma reflexão aqui, ó. O estudo bíblico requer mais empenho do que o estudo secular. Né? Você concorda comigo que o estudo bíblico tem mais valor que o estudo secular? Mais valor que do seu colégio, seus cursinhos? Por exemplo, olha só. Você acha correto dedicar anos, né, anos de estudo para passar em um vestibular ou no Enem e sabendo que, e se sobrar algum tempo, você lê a sua Bíblia, mesmo sabendo que ela é a palavra de Deus que conduz para a vida eterna? Você acha correto isso? Você dedicar tanto tempo assim para passar no vestibular, para entrar no Enem, para conseguir entrar na faculdade, e se sobrar, você lê a Bíblia, né?
Cara, isso não está correto, porque a Bíblia é a palavra de vida eterna, é a palavra do nosso Deus. A gente está aqui nessa terra aqui pouquíssimo tempo comparado com a eternidade. Então preciso dar valor para a palavra de Deus. E aqui eu coloquei certa feita. Eita, foi mal, gente. Certa feita, Jesus olhou para seus discípulos e os convidou a ir embora com o povo, porque esse povo estava desapontado com o seu discurso, né? A resposta de Pedro deve ecoar em nossos corações. Ele respondeu assim, Pedro. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. João 6,68. Isso tem que ecoar em nosso coração. São palavras de eternidade e eu preciso dar valor e atenção. Então, todo o meu esforço, todo o meu sacrifício para poder entender a palavra de Deus são poucos. A gente é totalmente dependente do Espírito Santo para poder entender, para poder colocar em prática, mas a gente precisa fazer a nossa parte, tá bom? Então, Deus abençoe, que Deus te use, te direcione em tudo aí, tá bom? Um forte abraço aí. Vou estar fechando aqui. Pô, foi top. Onde que fecha aqui?